Olá, meninos, como vocês estão? Eu resolvi aqui tirar umas dúvidas, tá? Da primeira atividade para vocês, de modo que facilite a vida de vocês aí, beleza? Vamos lá. Olha só, o nosso primeiro assunto aqui é o verbo to be, tá? Que significa ser ou estar, certo? E a gente tem que observar que, se você for mais aqui para baixo, na nossa folha, que para cada pronome eu tenho um verbo, tá? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are, certo? E nós temos a nossa forma afirmativa, que nós temos o pronome, tá? Se é que vocês estão vendo bem aqui, o verbo e o complemento. Pronome, verbo e o complemento. Todas as vezes que você puser aqui um verbo, você vai precisar ver qual que é o pronome que antecede para poder colocar o verbo correto. E como que eu vou ver isso, professora? Indo aqui para o quadro, tá? Você vai ver que para cada pronome eu tenho um verbo correspondente. O que é interessante você fazer? É você entender também que você pode ter tanto o pronome propriamente dito para completar com o verbo correspondente, tá? Quanto você pode ter nomes que identifiquem esses pronomes. Por exemplo, aqui no caso da Raquel, tá? Raquel é mulher e é she. Ora, se Raquel é mulher e é she, quem acompanha o she bem aqui, ó, tá? Quem acompanha o she bem aqui é is. Isso quer dizer que quem vai acompanhar Raquel aqui também é is. Porque assim como eu posso ter o pronome she na minha oração, eu posso ter também um nome que exerce a função deste pronome, tá? Esse aqui é o meu modo afirmativo, beleza? Essa é uma situação. Mais exemplos nós temos aqui, tá? Aqui atrás. They are friends of mine. Pronome, verbo e complemento. Pronome, verbo e complemento. Forma afirmativa. A forma negativa, galera, tá? A forma negativa é só eu colocar o not depois dos meus verbos, tá? Como você tem aqui, ó. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Essa é a forma aqui que eu chamo por extenso, que é a forma sem contração. Mas eu também tenho a forma abreviada ou contraída, tá bem? Onde I am not é a mesma coisa que I'm not. You are not é a mesma coisa que you aren't. Mas para não confundir a cabeça de vocês, o importante é que vocês saibam quais são os verbos e coloque o not depois dele, que você já vai ter a sua negativa. Os verbos que você vai poder encontrar no to be no presente na forma afirmativa é o am, o is e o are. Esses são os 3 verbos que o amor da minha vida pode encontrar. Isso quer dizer que dentro da oração, o meu not virá depois desses verbos, tá? E automaticamente eu tenho a minha negativa, certo? Aqui tu tens um exemplo. Mary is not. Not depois do verbo bem aqui. It is not. Not depois do verbo bem aqui. Beleza, Creuza? Vamos lá. Na forma interrogativa aqui, como eu disse em sala de aula, tá? No inglês, com os questionamentos, os nossos verbos vão iniciar a oração. Uma observação que eu chamei a atenção de vocês é que a partir do momento em que você desloca este verbo para o início da oração, ele vai iniciar com letra maiúscula, tá? E como você vai estar tratando de uma interrogativa, obviamente, você vai colocar lá no final da oração o ponto de interrogação, tá? Aqui, por exemplo, ó. Is he praying in his bedroom? Tá? Você tem uma oração iniciando aqui com o verbo, porque na interrogativa, opa, tá bem aqui.
Is he praying in his bedroom? Você tem aqui, certo? Uma oração iniciando com o verbo, porque no interrogativo, tá? Na interrogativa, no inglês, os verbos iniciam esta oração. Beleza? Agora vamos aqui para a atividade número 1, para tu veres como que tu vai empregar isso aqui de fato e de direito. Olha só o comando. Gente, aprendam a ler os comandos, tá bem? Façam o que o comando estiver pedindo. Vou fazer uma para ilustrar para você aqui, tá? Eu vou fazer a letra B de bomba. Aqui o are é verbo, tá? Ele só tá no passado. Então, se for negativa, not depois dele e interrogativa, ele inicia com o verbo. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui no comando? Passe as frases abaixo para as formas negativa e interrogativa. Então, perceba. She is a good singer. Isso quer dizer que eu tenho um verbo bem aqui. E na interrogativa, ele vai iniciar a minha oração, letra maiúscula e ponto de interrogação no final. Isso quer dizer que você terá is she. Essa minha caneta não. Is she a good singer? Ora, se é uma interrogativa, ponto de interrogação. Negativa, o que eu falei? Achei o meu verbo na oração e o not depois dele. Então, eu vou ter she is not a good singer. Tá? Negativa, ponto final normalmente. Beleza? Tá? Então, interrogativa, encontrei os meus verbos, tá? Nas minhas orações, certo? E eles iniciarão a minha oração. Negativa, encontrei os verbos na minha oração e colocarei o not depois do verbo. Quais são os verbos que eu posso encontrar, professora? Is, am, are, presente, e was e were, passado. Da mesma forma aqui no passado, o que você vai ter é tão somente uma mudança de nomenclatura, mas as regras recaem da mesma maneira. Ou seja, aqui eu vou ter na negativa, they were not here yesterday. Beleza? E aqui eu terei, were they here yesterday? Ponto de interrogação, certo? Na segunda questão, o meu amor tem, né, para completar os espaços com o verbo to be. Tá? Você pode colocar is, am, are, was e were. Beleza? E como que o Neném Gotoso vai colocar o verbo to be? Olhando os sujeitos, tá? E percebendo lá, depois que olhar os sujeitos, quais são os pronomes que você pode substituir aqui, se não vier o pronome propriamente dito. Feito isso, você, localizando o pronome, você vai colocar o verbo correspondente. Por exemplo, Joanna and her neighbor é Joana e a vizinha dela. A Joana e a vizinha dela são they, né? Elas, certo? Quem acompanha o they é o are. Então, eu terei Joanna and her neighbor are. Beleza? Are, tá? E assim você vai fazendo o restante. Por exemplo, my daughter, aqui que você tem é minha filha. Minha filha é o quê? She. Quem que acompanha o she? Aí você coloca aqui. Aqui você já tem o she propriamente dito. Quem que acompanha o she? Você coloca aqui. Aqui você já tem o you propriamente dito. Qual que é o verbo que acompanha o you? Aí você coloca aqui. Beleza, galera? Beijo grande. Era esse esclarecimento que eu quero deixar aqui para vocês, tá bom? Beijos.